E uma resposta sobre a autoridade, inspiração e infalibilidade das escrituras, eu tive a graça de abordar esse tema, que é proposto por Warfield e depois também por outros teólogos que escreveram suas teologia sistemática, como Raymond, onde um homem é como um vitral por meio do qual passa a luz divina. A luz divina, então, ilumina um homem. Esse vitral é feito, obviamente, por Deus, né? E ele tem seus desenhos, as suas cores, de acordo com o que Deus estipulou. E a luz divina passa por ele, então, né? A luz que ilumina todo homem que vê o mundo, em João 1,9. Isso aqui já estou expandindo, pela graça de Deus, o que o Warfield diz. Mas isso pode ser, então, a revelação nos vem como Deus quer que ela venha, com um modelo humano, meio humano, que é modelado pelas mãos de Deus, e a luz divina que passa por ele, né? Então nós podemos contemplar essas lindas cores conforme Deus, pela sua graça, estipulou que deveriam ser contempladas. Porém, nós podemos ir mais, né? Mais além nesse exemplo, como todo homem é iluminado pelo Logos, em João 1,9, e esse Logos, ele diz respeito no contexto à própria vida do homem, ao conhecimento que é o próprio Logos, né? E tudo mais, que representa a luz nas Escrituras, ele recebe de Deus a sua ontologia e também as suas capacidades e insights axiomáticos. E esses axiomas nos chegam através desses vitrais. Isso explicaria o que alguns chamam de graça comum, que na verdade se trata da própria natureza com que o homem foi feito originalmente à imagem de Deus. Mesmo que o homem caído seja como um vitral quebrado ou riscado, por a imagem de Deus nele estar corrompida ou ser corruptível, como a Escritura fala, ainda assim é um lindo lance de luzes que ele pode produzir, embora distorcido, né? Esse homem caído. Isso poderia explicar também os diversos dons e diversas coisas atrativas e belas e nós podemos dizer assim, sábias que alguns homens caídos podem produzir, sábias e cheias de inteligência. Se nós negarmos isso, então nós estamos negando a imagem de Deus no homem, o resquício dela, como eu defendo, embora alguns defendam que o homem ainda tenha a imagem intacta, e também a própria iluminação, né, de Deus no homem. Isso demonstra que nossas faculdades intelectuais estão fora da nossa própria habilidade, vamos dizer assim, de manuseá-las. Embora alguém possa crescer intelectualmente, essa ontologia é trabalhada pelo próprio Deus e essa luz é uma luz do próprio Deus. Agora note, Deus, ele não tem sombra de variação nem mudança. A luz não é diferente nesse sentido de iluminação para o ímpio e para o justo. Então, ele recebe em suas faculdades, vamos dizer assim, a luz de Deus, mas a sua própria natureza faz com que essa luz seja, que é dada por Deus, vamos dizer assim, lançada um risco sobre a passagem dessa luz, etc. Então ele perde a beleza do todo, ou perde muito da beleza,
original por causa da sua própria natureza depravada e caída, que não é regenerada. A regeneração nos habilita a poder transmitir essa sabedoria de Deus de uma maneira mais plena, mais luminosa, mais desembaçada, vamos dizer assim. Mas ainda assim, nós próprios, mesmo que estamos sendo transformados à imagem de Deus, ainda não passamos a glória que deveríamos passar. Cristo se torna e ainda se mantém como sendo o único padrão de homem perfeito, né, de vitral intacto que nós podemos ter nessa nossa peregrinação. Essa meditação é interessante para defender aquilo que alguns chamam de graça comum, mas para demonstrar que na verdade é apenas uma expressão de como o homem caído está corrompido, mas de como Deus originalmente dotou o homem dessas capacidades. Isso também nos insta a crer uma restauração do homem nossa e a perseverar em direção ao novo homem que é Jesus Cristo, né? E nós possamos então meditar nisso e possamos investir o nosso tempo em se tornar conforme a imagem do Filho de Deus. Obviamente isso é uma obra de Deus em nós, né? Mas nós vamos também desenvolver a nossa salvação, se tornando humildes, etc.